Trabalhadores. Vereador Marleide, seja muito bem-vinda, alegria recebê-la. Obrigada, Saulo Vale. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu espero conseguir terminar a entrevista sem tossir. A garganta aqui tá Eliette que também está afastada, né, do sindicato, Eliette. A presidenta do sindicato está doente, está de atestado médico, e nós estamos dando seguimento às pautas e lutas do Sindicerto. A senhora já foi olhar o Mossoró Cidade Junina, Marleide? Não, eu fui, no dia que eu fui ver Zelezinho, mas só que começou a chover, e uma neblina rápida, e aí eu decidi voltar, justamente para não pegar o bafo, né? E aí acabei não assistindo, e não tive tempo ainda, na verdade, com toda essa discussão do PL 17, não tive tempo ainda de ir lá no Cidadela, mas eu vou ainda. Todos os anos eu assisto com meus filhos, meu filho e minha filha, ou Chuva de Bala, e eles já estão me cobrando. Pois bem, Marleide, vamos agora, ontem inclusive o vereador professor Francisco Carlos do Avante veio aqui falar também sobre o projeto de lei complementar número 17, se posicionando a favor, nem sabia que ele era a favor. E agora a vereadora Marleide Cunha vem também trazer o outro lado, né, da versão também sobre esse projeto de lei complementar número 17, que é o projeto que tem ocasionado diversos protestos e críticas por parte de setores do funcionalismo público municipal e também da oposição ao prefeito moçoroense Alisson Bezerra. Marleide, eu sei que o projeto é muito extenso, né? E são muitos pontos a serem elaborados, a serem discutidos. Daí eu vou pedir para a gente fazer, resumindo, para a senhora não fazer ficar tão estendido e aí não se pegar nos principais pontos. Mas eu perguntar, que pontos a senhora elencaria de mais importante, de mais peso, caso seja aprovado o projeto de lei complementar, como está hoje, o projeto de lei complementar 17, na questão do servidor público municipal? Traz ou não prejuízo para o servidor esse projeto e a possível aprovação dessa proposta? Saulo, eu quero discutir esse PL 17 desvinculando de qualquer seara política, como estão querendo aprisionar essa discussão no espaço político. Não é nada disso. O PL 17 modifica o regime jurídico único dos servidores municipais, trazendo graves prejuízos aos direitos, sim. E ele começa a partir do artigo 29, a readaptação de um servidor que fica doente e precisa ir para exercer uma outra função. A readaptação hoje, e como deve ser, é de acordo com o salário, com o cargo de origem. O PL 17 está trazendo uma divisão aí. Ele coloca o servidor com a remuneração do cargo de destino. Inicialmente, o servidor não pede remuneração, mas ele separa o salário base do cargo com uma VPNI, que é uma vantagem, é como se fosse uma reserva. Isso, na prática, significa que, ao longo dos anos, esse servidor ou servidora que vai estar readaptado, ele não vai ter as vantagens do seu cargo que ele ingressou via concurso público. Por exemplo, uma professora que tem piso salarial anual, ela deixa de receber os reajustes do piso salarial. O PL está bem claro em relação a isso. Ou seja, ele, em vez de manter a remuneração do cargo de origem, ele passa a ter uma remuneração do cargo de destino e cria uma outra rubrica que é essa vantagem pessoal nominalmente identificável, VPNI. Esse é um problema, a gente precisa de tempo para poder explicar os efeitos mais detalhados de tudo isso. Outro ponto muito grave no PL é a questão das licenças para tratamento de saúde em pessoa da família. Hoje o servidor público ele tem direito a 180 dias de licença, sendo que a primeira licença de 90 dias é com remuneração total. A segunda licença, ele tem a remuneração só de 80% do salário, ou seja, ele perde 20%, mas ainda fica com uma parte. No PL 17, esse servidor ele só vai ter a licença remunerada de 60 dias. E depois, se precisar de uma prorrogação, ele não tem mais. Então, além de diminuir
30 dias da licença remunerada, ele ainda acaba com a prorrogação remunerada. Sim, depois de 60 dias não tem remuneração. Não tem remuneração. Porque eu vi aquele vídeo que o prefeito fez de 10 minutos, e aí ele diz que tem remuneração, fica com remuneração, se a pessoa passar pela junta, etc e tal, não perde. Não, ele está falando, o prefeito está colocando como se ele estivesse dando um presente aos servidores os 60 dias com remuneração. Acontece que não é, na verdade, ele está diminuindo de 180 com remuneração para 60 com remuneração. Estão me entendendo? Há uma diminuição. Se o PL for aprovado da forma como está, o servidor que tem hoje 180 dias com remuneração, ele só vai ter 60. E pronto, e acabou. Depois fica sem dinheiro. Depois fica sem dinheiro, se ele pedir a licença. Nós temos um grave problema nisso, porque mesmo com o regime jurídico hoje, os servidores não conseguem tirar a segunda licença. Por quê? Porque ele vai perder 20% do salário na segunda licença. E ele não consegue perder 20% do salário, porque o salário já é muito baixo. Então já passa por essa dificuldade. Imagine só reduzindo aí para apenas uma licença de 60 dias. Hoje passa pela junta já? Depois de 180 passa pela junta, não tem problema com a junta, já passa pela junta, o servidor já tem que mostrar com laudo médico que o pai ou a mãe ou filho, a pessoa que ele vai acompanhar, precisa desse acompanhamento. Isso são em casos extremamente graves de AVC, de câncer, de uma doença que precisa realmente de acompanhamento. E depois de passar na perícia médica. O grande problema aí é que ele está reduzindo de 180 para apenas 60 dias com remuneração. Outra questão, o adicional de tempo de serviço, que dizem que não extingue o adicional de tempo de serviço. Eu vou dizer por quê. Aí são dois pontos. Uma coisa para os servidores que vão ainda ingressar no serviço público, no concurso. Para esses servidores, nós afirmamos que extingue o adicional de tempo de serviço por uma questão prática. No PL diz que receberá o adicional de tempo de serviço quem não for alcançado por regras de progressão funcional. Quem não for alcançado. Acontece que eu pergunto ao prefeito e a todo o executivo. Quem é no município de Mossoró que não é alcançado por regra de progressão funcional? Quem não é? Se você faz um concurso para professor, você tem progressão. Para qualquer profissional de enfermagem, você tem progressão. Para motorista, para SG, para merendeira, para todas as categorias, você tem progressão funcional, que é aquela progressão a cada 2 anos ou 3 anos, você vai mudando a referência, a classe. Até nessa questão, me permite interromper a senhora, Marleide, nessa questão do adicional do serviço, né, que a senhora falou. Na coletiva, o prefeito disse o seguinte, abre aspas, o projeto prevê que o servidor estará resguardado pelo plano de carreira e caso não tenha o plano de carreira, estará contemplado com a continuidade do adicional de serviço. Jamais mandaremos um projeto de lei retirando o direito como esse, fecha aspas. Pois é, ele diz aí, caso não tenha plano de carreira, vai ter o adicional, é isso que eu estou dizendo. Primeiro, eu percebo que há uma confusão, uma mistura entre regime jurídico e planos de carreira. São coisas separadas. Hoje, os servidores públicos têm os planos de carreira, as progressões pelos planos de carreira e tem também o anuênio, que é o adicional de tempo de serviço. Ele tem os dois. O que realmente o prefeito está fazendo é quem só vai ter adicional de tempo de serviço quem não tem progressão dos planos de carreira, quem não tem. O problema é que todo mundo tem a progressão, ou melhor, ou mais ruim, mas tem. Os servidores com salários mais defasados, eles têm progressão a cada 2 anos. E aí eles vão, referência 1, 2, 3, tem gente já na referência 15, né? Tem gente na referência 16. Então, a situação é assim, o que o executivo está confundindo a população é que é a mesma coisa, o plano de carreira, eles fazem uma misturada danada, mas não é. Nós temos as duas coisas. E o regime jurídico não impacta em plano de carreira. São coisas separadas. Plano de carreira é de acordo com cada categoria.
Aí tem suas especificidades, mas regime jurídico único é único, o nome já diz, é para todos os servidores, independente do cargo. E o município, com esse PL 17, ele está mudando esse regime jurídico único, ou seja, afeta a todos os servidores. O outro ponto que eu queria falar do adicional de tempo de serviço, que a prefeitura tem pego muito nesse ponto, é que o artigo 2º do PL 17, além de ir lá no artigo 72, ele extinguir, né, o adicional de tempo de serviço, considerando que todo mundo tem progressão, no artigo 2º, a redação é confusa. É por isso que a gente diz que ele está congelando o adicional de tempo de serviço. Eu até entendo que talvez não fosse intenção da prefeitura congelar para quem já está hoje. Mas os advogados dizem que a redação da forma como está gera insegurança jurídica. Uma lei é feita não para uma gestão. O prefeito pode fechar os olhos para essa insegurança jurídica se a lei for aprovada. Mas o próximo gestor? E o gestor adiante? Uma lei vale aquilo que está escrito. E há insegurança jurídica. Então, nós queremos corrigir a redação do artigo 2º para tornar claro que o servidor já efetivo no município de Mossoró, ele continua regido pela lei 29, pelo cargo de origem na lei 29. É isso que a redação tem que ser corrigida. Então, só para concluir, o município faz uma confusão danada. São 2 pontos em relação ao adicional de tempo de serviço. Um para quem vai entrar no serviço público e o outro para quem já está no serviço público. A senhora pretende apresentar emendas que modifiquem essas redações? Eu apresentei 8 emendas modificativas. 8, 2 supressivas e 6 modificativas, para corrigir essas distorções. E ainda tem problema com a licença, que eu nem falei aqui. Sim, você imagina só... licença maternidade, né? Não, a licença maternidade não. A licença para tratamento por doença temporária, né? É o seguinte, hoje nós temos 30 dias de atestado médico, e aí, se precisar de mais, passa na junta médica, certo? Passa na junta. O que o PL está trazendo? Ele está dizendo que um atestado acima de 3 dias vai passar na junta. Isso não existe em lugar nenhum, porque nenhuma junta médica, a junta, no caso do município, é a junta agora biopsicossocial, nenhuma vai ter condição de atender a essa demanda. O que significa? Por exemplo, hoje eu estou aqui, estou com a garganta doendo. Se eu fosse ao médico, o médico poderia dizer, não, você não pode, você é professora, usa muita voz, você não pode estar em sala de aula. Então, o médico me daria um atestado aí de 5 dias, por exemplo. Ou seja, a partir dos 3, eu já teria que ir para a junta. Que hoje é a partir de quanto? A partir de 30. 30. Hoje. E quem é INSS é a partir de 15. Quem é Previ é a partir de 30. Certo? Tem essa diferença, porque o INSS tem essa diferença. Mas o município está trazendo para 3. Então, significa que quando eu for para a perícia vai demorar. Provavelmente, eu já vou ter ficado boa da doença. E aí, o que acontece? A perícia vai dizer, não, você não está doente, então vai negar o atestado. E eu vou ficar com falta. O PL ainda diz que você fica com falta injustificada se for negada a sua perícia, o seu atestado médico. É um outro problema. Além também dele dizer que, além de eu ter só 3 dias e depois disso ter que passar na junta, que é um absurdo, ele diz que no ano a pessoa só pode ter 15 dias sem passar na junta. No ano, somando os atestados que você botar no ano todinho, você só pode ter 15. A partir de 15, se for 16, 17, somando isso, você vai ter que passar na junta. Imagina que se eu passar, eu coloco um atestado de 15 dias. Aí daqui a 2 meses eu fico doente por uma gripe. E aí eu coloco um atestado de 3 meses. Mesmo assim, eu vou ter que passar na junta. E aí o projeto diz que o servidor apresenta o atestado, se ele não puder ir à junta, terá a possibilidade de encaminhar a documentação, se estiver impossibilitado, a junta terá que ir até ele. Mas a questão que a senhora coloca é a queda desse prazo, né? Nunca que vai acontecer. A junta sair, na prática não acontece. Com esses prazos que estão aí, a junta não vai dar conta nem desse atestado de acima de 3 dias. Imagine ir na casa do servidor para poder averiguar essa situação. Aqui, esse PL, nesse aspecto, ele está criando um problema
para o próprio município. Um problema gravíssimo para essa junta que não vai ter condição de atender. Em regime jurídico do país inteiro, não existe essa coisa de ter que passar na junta a partir de 3 dias. E não é porque eu estou defendendo que não passe na junta, não. É porque esse prazo não tem nenhuma razoabilidade. Não se fundamenta um atestado que tenha 4, 5 dias, 6, ter que passar numa junta médica. Não tem razoabilidade nem para o servidor que está doente e nem para o próprio município que vai ter que operar essa junta. Vamos para a licença maternidade. E a ampliação das licenças maternidade e paternidade, nesse caso maternidade, vai para 210 dias, com vencimentos e vantagens integrais. A paternidade vai de 8 dias, passa para 30. Já em caso de filho com deficiência, esse período será de 45 dias. Esse era o único ponto do PL que a gente pode dizer que é um ponto positivo. Ótimo, o prefeito está aumentando aí 1 mês a licença maternidade, que hoje são 6 meses. São 6, né? São hoje. 6. Ele passa para ser 7 meses, 210 dias. Mas esse mesmo ponto que é positivo, ele já traz problemas sérios, porque ele faz uma diferença entre a mãe biológica e uma mãe adotiva. Você imagina só, se o bebê nascer do meu ventre, eu servidora, tenho direito a 210 dias. Mas se o bebê não nascer de mim, mas eu decidi adotar a criança, até 1 ano de idade, eu só vou ter 150 dias. Por que essa diferença? Isso não procede. Já tem decisão de que não pode tratar separado a mãe biológica de mãe adotiva. E tem mais um problema, ele continua diminuindo os prazos. Se a criança tem acima de 4 anos, ele só vai ter, se não me falha a memória aqui no PL, 1 mês. Aí você imagina que enquanto a gente estimula a adoção, o município de Mossoró está desestimulando. Por quê? Porque você imagina que tem muitas crianças de 7, de 8 anos que já passaram por casas de abrigo, por abrigos institucionais e tudo isso, e que passaram por vários traumas. E aí muitas dessas crianças, para serem adotadas, têm essa idade aí, 7, 8 anos de idade. Aí o que acontece? A mãe adotiva só vai ter 30 dias. Num período em que também muito se precisa. Não é porque a criança já é maiorzinha que ela não precisa. Essa criança passou por vários traumas de abandono. Ela vai precisar se adequar. Ela vai precisar do carinho, da atenção numa nova família. E ela precisa ter o contato da mãe próximo para poder realmente se sentir um ambiente acolhedor. O município está tirando isso. Está dizendo que essa criança não precisa, que a mãe não precisa apenas de 30 dias. Ou seja, até aquilo que era positivo no PL, o Poder Executivo tratou de fazer tudo errado. O que eu posso dizer é isso. E o que eu estou querendo discutir com esse PL, estou dizendo ao prefeito, por favor, prefeito Alisson Bezerra, retire o PL 17 da Câmara. Na integridade? Por favor, retire. Na íntegra? Para ele retirar, para que a gente possa, depois, se ele quiser apresentar novamente, com as alterações que apresente. Eu vou dizer por que eu estou pedindo que retire. Porque, Saulo, na Câmara, no primeiro dia de sessão extraordinária, votar naquela correria, foram derrubadas 2 emendas que nós já colocamos. Deixe-me ver, foi a emenda da licença para tratamento de saúde, essa que reduz de 180 para 60 dias, a CCJ derrubou a minha emenda. E aquilo ali não entra mais. E derrubou uma outra emenda que foi se não me falha a memória, foi a do adicional de tempo de serviço, se não me falha a memória. Eu lembro bem que foram derrubadas 2 emendas. Acontece que, voltando o PL, continuando na Câmara, vai continuar os prazos. A próxima sessão que for votado, ela vai continuar de onde nós paramos. Aí vamos analisar as outras emendas. Eu tenho 8 emendas protocoladas. Então, ou seja, já tem um prejuízo. É preciso que o prefeito retire o PL 17 da Câmara Municipal para que a gente possa ver e escute os apelos dos servidores. Nós não estamos fazendo questão política, nada disso. De oposição, não é nada disso. É porque o prefeito não está conseguindo, discutir o PL da forma técnica e está colocando no envolvimento político disso.
Na segunda-feira, para você ter ideia, Saulo Vale de ouvintes, vai ter uma assembleia unificada de 4 sindicatos aqui no Teatro Lauro Monte e com indicativo de greve. Greve geral. Com indicativo de greve geral no serviço público. Sabe o que significa isso? Greve geral em todos os setores. E nunca foi tão fácil evitar isso. Retire o PL 17 da Câmara Municipal. Nós não vamos admitir uma retirada de direitos tão cruel como está sendo esse PL 17, porque prejudica o serviço público, prejudica os servidores, as suas famílias, prejudica os futuros servidores públicos, quem sonha em ser aprovado num concurso público em Mossoró, e prejudica o serviço público como um todo. E esse PL tem outros problemas que não dá nem tempo a gente discutir aqui. Tá aí, eu conversei agora com a vereadora aqui de Mossoró, Marleide Cunha, do Partido dos Trabalhadores. Obrigado, viu, Marleide, pela participação, pela entrevista. Deu para explicar aqui, pelo menos assim, os principais pontos, acho que são 5 principais, né? Licença, maternidade, adicional, tempo de serviço, a questão de doença, né? Afastamento por doença. Tem outro ainda importante que não deu tempo, é a questão da pessoa com deficiência e de quem é responsável por crianças autistas, né? A questão do horário de trabalho, né? O PL ele está reduzindo um percentual que não é isonômico, que não é de acordo com o que determina o STF. Para uma parte, quem tem 40 horas, ele reduz só 25% da jornada. Para quem tem 30 horas, aí ele já reduz 30 e poucos por cento da jornada. Né? Para quem tem 20 horas, aí reduz 25%. Então, isso está causando também, né, um problema, porque é preciso reduzir de forma que a pessoa possa dar atenção. E ainda tem um outro problema. Pai e mãe, servidor e servidora, o PL diz que você tem que escolher um dos dois. E aí eu imagino uma criança que tem transtorno de espectro autista nível 3, que precisa de várias terapias, de acompanhamentos, que o pai ou a mãe sozinho não dá conta do direito que essa criança tem de atender. E além de ferir o direito do servidor e da servidora, está ferindo também o direito da criança, da pessoa com deficiência. Né? Então, mais uma vez, são vários problemas. Eu peço aqui que o prefeito tire essa questão de oposição, de política, não é nada disso. Vamos focar no PL 17, na retirada de direitos que está sendo feita aqui, e vamos tirar esse PL da Câmara Municipal. Ainda tem o PL 57, que é um outro problema, que é os profissionais da saúde, afeta também os profissionais da saúde, e nem foi discutido. Mas está em pauta o 57? Está junto em com o pauta 17, também. de votar os dois juntos? Me permita dizer, mas foi um pacote de maldades enviado para a Câmara Municipal. 6 projetos de lei. 6. 3 foram tirados no momento da pauta, no dia da movimentação, que é o PL 17, é o PL 57 e é o PL 20, que é da Procuradoria, com problemas também que o prefeito está enfrentando com a OAB. E mais um problema, não está negociando com a OAB aqui de Mossoró, está buscando negociar com a OAB estadual. Isso demonstra até um desrespeito em relação às representações locais. Mas aí esse problema a OAB e os procuradores estão tratando com o prefeito. Mas são 3 projetos problemáticos na Câmara. Os outros que estavam já foram aprovados. Obrigado, viu, Marleide Cunha, vereadora pelo Partido dos Trabalhadores. Obrigado, Marleide. Bom final de semana para a senhora. Eu que agradeço e boa tarde a todos e todas. Agora em Mossoró, 12h.